Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. União de forças em tempos de pandemia. Instituto Tecnológico de Pesquisas de Sergipe promove parceria com o Inmetro para produzir álcool em gel distribuído gratuitamente em entidade e órgãos públicos. Forrageira alternativa. Com apoio do governo do estado, através da Cohidro, pequenos agricultores de perímetro irrigado de Tobias Barreto investem no plantio da palma como fonte alternativa para alimentar o gado em período de estiagem. Manejo dentário. Veterinário da Endagro dá dicas aos suinicultores de como fazer o corte dos dentes dos leitões ainda na maternidade. E ainda, diretora de Defesa Animal e Vegetal da Endagro fala sobre o adiamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa pelo Ministério da Agricultura. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. E a gente começa a edição com os frutos colhidos da parceria entre Instituto Tecnológico de Sergipe e o Inmetro para ajudar no combate à Covid-19. Além de produzir álcool em gel, o ITPS tem distribuído gratuitamente o produto a entidades e órgãos públicos. Veja na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Dessa máquina aqui, um ultra purificador do Laboratório de Águas do ITPS, sai a água que vai ser usada na fabricação do álcool em gel. Mas é no Laboratório de Química Orgânica que ela é misturada a esse espessante para formar a base do produto. Na batedeira, o gel é misturado à glicerina e depois, já nesse liquidificador industrial, a base é misturada ao álcool. Após a produção da base, que é o gel, colocamos álcool etílico, que é o nosso álcool de partida para a produção do álcool gel. É o álcool que é utilizado no produto, álcool em gel. Então, utilizamos 8 litros desse álcool, colocamos junto com o gel e batemos no liquidificador industrial. E após essa etapa, fazemos o envasamento do produto. Para combater a pandemia que vivemos, o álcool em gel se transformou em um produto de extrema importância para a higienização das mãos. O álcool a 70 graus NPM, ele tem a característica antimicrobiana. Então, ele ataca diretamente no vírus, matando a célula dele e assim desinfeccionando as mãos. O Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de Sergipe mobilizou seu corpo técnico para a produção de álcool em gel. Mas não para por aí. O ITPS também está fornecendo gratuitamente água ultra pura para instituições e farmácias que estão produzindo álcool em gel para doação. Num primeiro momento, houve uma demanda da Universidade Federal de Sergipe, que nos solicitou que fornecêssemos água pura para o processo de produção do álcool. Então, no primeiro momento, enxergamos esse viés de ajuda à população em geral. No segundo momento, enxergamos também que, como somos um órgão de ciência e tecnologia, tínhamos vários laboratórios à disposição, apesar de não ser de produção de álcool, enxergamos também que poderíamos fabricar o álcool. Então, a partir daí, fizemos visitas à unidade de farmácia da universidade, pesquisamos metodologias, testamos aqui no laboratório e o mais importante disso tudo foi a somação das pessoas, dos químicos aqui do ITPS, dos engenheiros aqui do ITPS, dessa nova geração que está aqui com a gente, que se disponibilizou nesse momento, vir de livre e espontânea vontade. Então, eles estão aqui trabalhando quase todos os dias para ser possível essa produção do álcool gel. A instituição também está disponibilizando a análise para determinação do teor alcoólico em álcool etílico, nas formas líquida e em gel, para qualquer pessoa ou entidade que procure o serviço. Nesse momento, a Anvisa liberou a certificação, ou seja, o registro do produto na Anvisa. Em função de quê? Para ter uma maior produtividade do álcool gel. Em função disso, nós temos que ter certeza que aquele álcool está a 70 INPM. Por quê? Porque é nesse grau alcoólico que o produto tem uma maior eficácia, ou seja,
ele elimina os micro-organismos patogênicos, ou seja, os micro-organismos que são nocivos à nossa saúde. Então, aí o que é que está acontecendo? Essas pessoas que estão produzindo o álcool, que não está registrado na Anvisa, eles vêm aqui e realmente fazem análise conosco para comprovar realmente que aquele álcool está a 70%, ou seja, 70 INPM. Além da produção do álcool gel, o ITPS comprou máscaras e materiais de limpeza, como água sanitária, detergente e sabão líquido para as doações, por entender que esses produtos também são importantes nessa fase de pandemia. As ações estão sendo realizadas com recursos do convênio firmado entre o ITPS e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Vamos fabricar o álcool gel. De onde vamos tirar o dinheiro? Nós não temos o dinheiro. Então nós pedimos uma audiência virtual, né? uma videoconferência com o novo presidente do Inmetro e solicitamos a ele autorização para utilizar os recursos do convênio do Inmetro, recursos esses que nós já dispomos aqui no ITPS, em função da forma de gestão que nós fizemos, das economias que fizemos no ano passado para que tivéssemos a garantia de ter um ano tranquilo, né, em 2020, ele nos autorizou. E diante disso, compramos os equipamentos e estamos fazendo o álcool gel, né, e doando às instituições. O material fabricado ou comprado forma kits que estão sendo entregues a entidades e órgãos públicos. E desta forma, o ITPS está atuando de maneira mais efetiva nessa guerra contra o vírus. Nós estamos, né, doando tanto para órgãos públicos, mas principalmente instituições de caridade que passam por um momento extremamente difícil em face das reduções de doação que estão chegando. E falando em órgãos públicos e sabendo que o agro não para, acompanhamos a entrega dos kits na empresa de extensão rural do estado, a Indagro, um reforço necessário no combate à Covid-19. Nós que trabalhamos no campo, junto com o produtor rural, então é importante para os nossos profissionais, os nossos servidores, essa doação. Então, nesse momento que estamos passando aqui por conta do coronavírus, então é de grande valia esse material que o ITPS, o presidente Cacá Andrade, fez para a Indagro. A Indagro agradece, né, em nome do nosso presidente Jeff Feitosa, a Cacá Andrade do ITPS por essa doação. E o Sergipe Rural abre agora espaço para as notícias da meteorologia. E no mês de maio, como já é tradição aqui no estado, as temperaturas começam a ficar mais amenas e o período chuvoso cada vez mais recorrente. Confira no mapa como vai ficar o tempo nos próximos dias em Sergipe. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, nuvens carregadas que chegam esta semana podem provocar chuva no estado. Na região litorânea, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, tempo nublado em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, a previsão é de chuva rápida em áreas isoladas. Na quarta, quinta e sexta, o sol aparece entre nuvens. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 34 graus. No município de Tobias Barreto, a temperatura deve chegar aos 30 graus, 31 em Aquidabã e 33 graus em Capela. A seguir, Governo do Estado, através da Coidro, incentiva pequenos agricultores de perímetro irrigado de Tobias Barreto a investir no plantio da palma forrageira. E ainda, veterinário da Indagro dá dicas a suinicultores sobre o corte dos dentes dos leitões, ainda na maternidade. É depois do intervalo, Sergipe Rural volta já. Meu nome é Jefferson, sou quilombola da comunidade Caraíbas, município de Canhoba. Devido a essa pandemia do coronavírus, nós estamos aqui produzindo máscaras no combate ao Covid-19 e pela garantia da renda. E agora com uma dica bem interessante do veterinário da Indagro, Marcos Franco, aos criadores de suínos. Marcelo se refere aos cuidados que devem ser tomados ao fazer o corte dos dentes dos leitões ainda na maternidade. Confira. A remoção dos dentes dos leitões já é uma prática bastante rotineira na suinocultura moderna.
Ela visa o bem-estar dos animais a fim de evitar lesões nas tetas das porcas. E para nos dar mais informações a respeito desse assunto, nós conversamos agora com o médico veterinário Marcos Franco. Bom dia, doutor Marcos. Me fala, qual a importância da retirada desses dentes nos leitõezinhos? Para que a retirada dos dentes tenha um bom desempenho para o suíno, para os bacurinhos, além disso, ela não fere os dentes, não fere as tetas das porcas, causando mastite e trazendo prejuízo para o criador. E como é que é feita essa retirada, doutor Marcos? Quais são os procedimentos feitos para se retirar esse dente do leitãozinho? A retirada dos dentes é a partir dos primeiros dias de vida, que os dentes ainda estão molinhos e não provoca muito hemorragia. A retirada dos porcos é feita com alicate determinado e higienizado nos primeiros dias de vida, ou seja, nos primeiros 8 dias de vida. Tomando o cuidado, após a retirada do dente, colocar iodo para o quê? Para que a cicatrização da gengiva ocorra corretamente, não trazendo nenhum prejuízo para a saúde do animal. Era isso até que eu ia questionar o senhor. Quais são os cuidados após essa retirada? Como é que se verifica que já está realmente a gengiva do animal cicatrizada? Primeiro, utilizar um material corretamente higienizado com iodo. Você, após a retirada dos dentes, você diariamente colocar iodo na gengiva para quê? Para que a cicatrização ocorra o mais rapidamente possível e o animal volte a ter sua vida normal sem nenhum problema sanitário. Depois de quantos dias se observa essa cicatrização? Em torno de 10 dias a cicatrização já está realizada, se foi corretamente higienizado a gengiva e se diariamente o produtor inspeciona se existe algum problema ou não. Por isso que é importante o mais rápido possível a cicatrização para o quê? Para que o bacurinho tenha a sua vida normal e seja produtivo. Então vamos reforçar com o pessoal que está nos assistindo, com aquele pecuarista que cria o suíno. Vamos reforçar então a importância dessa retirada da dentição já do leitãozinho. É de vital importância para o quê? Para que o bacurinho tenha uma saúde normal e não afete também as tetas da sua mãe, ou seja, da porca. Quanto mais rápido a gente retirar os dentes, melhor saúde terá, mais produtivo será ao longo da sua vida de vida. Ok, muito obrigada, doutor Marcos, pelas suas informações. Voltamos com vocês aí do estúdio. E agora a gente vai à região sul do estado para conferir o investimento do governo do estado que tem feito a diferença na vida de pequenos agricultores do perímetro irrigado Jabiberi, em Tobias Barreto. Com o apoio técnico da Coidro, os irrigantes apostaram no plantio da palma como fonte alternativa de alimento ao gado durante o período de estiagem. Acompanhe. A palma miúda doce, como também é conhecida, é um excelente alimento para o gado, pois além de ser muito nutritiva e possuir uma grande quantidade de água, é também bastante resistente a grandes períodos sem chuva. Esse tipo de cacto tem sido usado como uma alternativa na dieta do rebanho bovino, principalmente nas regiões áridas e semiáridas. Aqui são 9 produtores que atuam nessa área, certo? A necessidade do plantio de palma dentro de uma área irrigada, algumas pessoas às vezes podem questionar isso, é pela necessidade que nós temos em período de seca prolongada de ter reserva alimentar. Mesmo numa área irrigada, a gente precisa de reserva alimentar. Então, onde precisa de reserva alimentar no Nordeste, a palma tem se expandido de uma forma espetacular, tem sido uma aliada do produtor nesses períodos de estiagem prolongada de seca. Então esses 9 produtores, todos eles produzem leite, têm vacas leiteiras e utilizam essa área como reserva alimentar para os animais na época de seca mais prolongada. Sabendo das vantagens dessa planta forrageira e depois de sofrer nos anos de 2018 e 2019 com um período de grande estiagem na região centro-sul do estado, o governo de Sergipe, através da Coidro, começou no final do ano passado, no perímetro irrigado Jabiberi, um trabalho de incentivo e plantio da palma junto aos pequenos produtores de rebanho do município de Tobias Barreto. O que é que nós estamos orientando a todos eles? Que eles façam sua reserva alimentar para o rebanho, para que nesses momentos de crise hídrica eles possam ter produção para alimentar o rebanho de leite deles aqui no perímetro. Existe algum outro município que vocês queiram também implantar esse tipo de projeto? Nós estamos também trabalhando com o Canindé do São Francisco. O Canindé do São Francisco também vai ser uma área coletiva, a gente vai implantar em parceria com a Indago essa área coletiva,
para que a gente possa distribuir as raquetes de palma, não só para os produtores do perímetro que queiram produzir a palma para produzir alimentos para os seus animais, como também para as demais regiões do estado, nas áreas de sequeiro onde não tem a água para irrigação. Dentro do perímetro irrigado, que conta com cerca de 2 hectares, as plantações de palmas beneficiam 9 produtores locais. Além desses, a Cohidro também orienta e incentiva outros pequenos agricultores da região, como fazer o plantio e a colheita da palma forrageira em suas propriedades. Como a palma é um excelente alimento para os animais, mesmo fora do período de estiagem, ela já pode ser incluída na alimentação animal como acrescentando energia, porque a palma é altamente energética e muita água, 90% de água, e uma água de qualidade excelente. Uma das vantagens da palma também é essa, que a nossa água não é uma água de boa qualidade, então os animais estão tomando também água quando estão utilizando essa palma, e isso suplementa os animais nos períodos de estiagem e mesmo em períodos que não tem que não são períodos necessários de grande estiagem. Para o presidente da Associação dos Pequenos Produtores do Perímetro Irrigado de Jabeberi, Wilde de Jesus, o projeto de plantio da palma na região foi a melhor solução encontrada para os períodos de estiagem prolongada. Nos 2 últimos anos teve muita escassez de água, chegou até secar a barragem. E a gente passamos um ano sofrendo, sem ração, comprando produtos caros. E com essa implantação da palma, vai ficar excelente, porque a gente vai ter custo menor para produzir leite e vamos ter comida suficiente para o ano inteiro para os nossos animais. Em instantes, diretora de Defesa Animal e Vegetal da Indagro fala ao Sergipe Rural sobre o adiamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa por causa da pandemia da Covid-19. Não saia daí, a gente volta já. Olha, para que nós possamos sair de casa, devemos ter os grandes cuidados, olha, gente. Usar a máscara em forma correta, cobrindo bem o queixo, a boca, nariz, entendeu, minha gente? E sempre mantendo a distância de um para os outros, de 1,5 m a 2. Sempre ter cuidado de lavar as mãos, com água e sabão ou detergente, ou álcool gel, ou álcool 70, entendeu, minha gente? E sobre a feirinha, eu mesmo não estou retornando à feira, porque essa pandemia assustou a todo mundo. Então, eu estou aguardando passar essa pandemia e adquirir mais lavoura, porque plantei batata, só vou colher de agosto a setembro. Aí é quando eu vou poder retornar às feiras, viu? Porque eu vou ter macaxeira, vou ter a batata doce e maracujá e alguma coisinha mais. Aí eu retornarei. O Ministério da Agricultura adiou a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa, que aconteceria neste mês de maio. E o motivo? A pandemia do novo coronavírus. A imunização, que está marcada para o mês de junho, não altera em nada o objetivo do governo de Sergipe em tornar-se zona livre da doença sem vacinação no ano que vem. A diretora de Defesa Animal e Vegetal da Indagro, Aparecida Andrade, conversou com a nossa equipe sobre o tema. Confira. A pandemia causada pelo coronavírus afetou também a pecuária, principalmente a questão da vacinação contra a febre aftosa. E sobre esse assunto eu converso agora com a Aparecida, que é diretora de defesa aqui da Indagro. Aparecida, qual foi a principal mudança que os pecuaristas têm que estar atentos com relação à pandemia? É a data da vacinação. Então, o governo do estado, através da Indagro, e mais 7 estados da região Nordeste, solicitou ao Ministério da Agricultura e prontamente o Ministério da Agricultura autorizou esse adiamento. Então, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado de Sergipe acontecerá do dia 1º a 30 de junho. Todos os outros procedimentos de declaração, de aquisição de vacina, continuam idênticos, iguais aos que já existiam. Então, ele terá vacina do dia 1º ao dia 30 de junho, e a gente alerta, a gente solicita, pede que eles façam essa declaração
logo que ele fizer a vacinação, para não acontecer aglomeração, então não esperar. Fez a aquisição da vacina nos locais, nas casas agropecuárias, autorizada pelo Ministério da Agricultura, faz a aplicação da vacina e de imediato já procura o escritório da Indagro para fazer a sua declaração. Então, não espera, justamente para evitar essa aglomeração. Então, toda essa preocupação, todo esse cuidado que o governo do estado está tendo com esse setor agropecuário é justamente para proteger os produtores rurais dessa questão do coronavírus. Então é bem importante que a gente faça esse relato, esse cuidado para que todo mundo vá sem criar aglomeração, não é, Aparecida? Exatamente. Então, assim, 58% dos nossos produtores rurais, ele tem até 10 cabeças de gado. Então, o que acontece? O frasquinho, né, da vacina, ele vem com 15 doses. Então, normalmente, esse produtor, ele fraciona essa vacina. Então, a gente já sabe disso, a gente já acompanha, monitora essa questão dessa vacina e a nossa preocupação foi exatamente essa. Porque como a maioria são de pequenos produtores rurais, né, então que tem até 10 cabeças de gado, a gente tem esse cuidado para proteger a saúde dele, né? A gente sabe, alerta, que é fundamental essa vacinação. A gente está lutando para que em 2021 a gente seja livre de aftosa sem vacinação, mas isso a gente só vai conseguir esse status de livre de febre aftosa sem vacinação se a gente seguir a risca, a gente vacinar todo o nosso rebanho. Agora é importante, todo o nosso rebanho agora no mês de junho, e em novembro vacinar de 0 a 24 meses. Então, ter esse cuidado, né? A gente só vai conseguir esse status de livre de febre aftosa sem vacinação se a gente se mobilizar e fizer uma vacinação vacinando todo o nosso rebanho, chegando a 100% do rebanho. É um ano, então, crucial, né? Eu queria saber se, por acaso, existe mudança da segunda etapa de vacinação. Não vai ter mudança. A segunda etapa da vacinação não vai acontecer no mês de novembro. Então, está tudo certo que essa primeira etapa aconteça agora no mês de junho e a segunda etapa aconteça no mês de novembro. E eu reforço a importância de vacinarmos todo o nosso rebanho, né? Para a gente conseguir esse status em 2021 livre de febre aftosa sem vacinação. Aparecida, é importante dizer que, diferente de novembro, agora é importante que todo gado sergipano seja vacinado, né? Nessa primeira etapa da campanha, todos os animais de todas as idades têm que ser vacinados. A próxima etapa é só destinada a gado de até 2 anos de idade. Exatamente. A segunda etapa, no mês de novembro, é de 0 a 24 meses, de bovinos e bubalinos. Bom, eu queria deixar que você fizesse mais uma vez aqui para o nosso público esse apelo para que as pessoas vão vacinar o seu gado e principalmente declarar para que a gente possa realmente chegar a uma zona livre de febre aftosa sem vacinação. Então, a gente pede ao nosso produtor rural que ele se organize. A gente está vivendo um período difícil, complicado, então a gente está fazendo tudo isso para que realmente proteja a saúde, né? E que a gente sabe que o produtor rural, ele que produz, né, os alimentos que a gente tanto precisa para a área urbana. Então a gente tem que proteger a saúde desses produtores rurais, ele tem que se mobilizar, fazer a vacinação de todo o seu rebanho, ter cuidado na hora que ele for nas lojas agropecuárias, fazer essa aquisição dessa vacina, se proteger, usar máscara. Logo que fizer a vacinação, ir de imediato no escritório da Indagro, fazer essa declaração. É importante também ele fazer logo de início essa aquisição e essa vacinação, porque os estabelecimentos comerciais que comercializam, que são autorizados pelo Ministério da Agricultura, eles se organizam, eles precisam se organizar, ter o seu estoque, gerenciar o seu estoque para que não falte a vacina, né? Então é importante que o produtor se organize e de uma maneira organizada faça essa aquisição e faça a sua vacinação com segurança. Obrigada, Aparecida. Então você, produtor, fique atento, de 1º a 30 de junho é tempo de vacinar contra a febre aftosa. É com vocês aí no estúdio.
E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do nosso programa. Anote o número 99894-6691. Obrigado por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro.